O que sabemos sobre o Sistema Solar? Na verdade, bastante. Nossa espaçonave chegou a Plutão, pousou na Lua, Marte, Titã e até Vênus, mas não em Júpiter. Este gigante gasoso não tem superfície para uma sonda de pesquisa pousar. Mas e se não for bem verdade? E se enviarmos um submarino para Júpiter e tentarmos descobrir? Neste vídeo você descobrirá. Chove em Júpiter? É verdade que o planeta cheira a ovos podres? E podemos chegar ao centro de Júpiter? A NASA lançou várias missões a Júpiter. Algumas delas passavam pelo planeta e coletavam dados a caminho de outras partes do Sistema Solar. Outras, como a espaçonave Galileu, exploraram Júpiter em sua órbita. No entanto, a espaçonave começou a ser influenciada por Júpiter a milhões de quilômetros de distância do próprio planeta. O que você experimentaria em seu caminho para Júpiter? Vamos imaginar que lançamos um submarino, convertido para viagens interplanetárias em sua direção. A distância até Júpiter é de cerca de 800 milhões de quilômetros. O tempo de voo é de cerca de 12 a 14 meses. E, mais ou menos na metade, nosso submarino se encontrará na esfera gravitacional do planeta. E quando você estiver a 7 milhões de quilômetros de Júpiter, sentirá um empurrão. Mas é só o começo. A uma distância de 700 mil quilômetros de Júpiter, a eletrônica do submarino começará a funcionar mal. Os dispositivos detectarão ruídos de fundo e alguns dos equipamentos simplesmente quebrarão. O que está acontecendo? Você está na área de ação do campo magnético mais poderoso e perigoso do Sistema Solar. Partículas carregadas de vento solar e gás ionizado da Lua de Júpiter, Io, movem-se a uma velocidade extrema aqui. Ele cria cinturões de radiação. Foi a radiação que causou a corrente de fuga no sistema de alimentação da espaçonave Galileu quando ela estava se aproximando de Júpiter. Para sobreviver aos fluxos de partículas carregadas, nosso submarino precisará de proteção adicional. Por exemplo, casco de titânio. Ele refletirá a radiação e permitirá que o equipamento funcione sem interferência. Há problemas esperando por você mesmo em sua aproximação a Júpiter. E quão perto do centro do planeta você pode chegar? Então, o submarino se aproximou de Júpiter. A primeira coisa que você verá em sua superfície são nuvens de formato estranho, a aurora em seus polos, e as tempestades que vêm ocorrendo há cerca de 400 anos. Mas antes de você se preocupar com o clima, você precisa passar pela atmosfera superior. A temperatura lá chega a 630 graus Celsius. Mas quanto mais fundo o submarino entrar na atmosfera, mais frio ele ficará. Em algum momento, a temperatura cairá para 160 graus Celsius negativos. Mas você dificilmente notará essa onda de frio. Isso porque a atração gravitacional de Júpiter acelerará o submarino a velocidades enormes. Em abril de 2003, a espaçonave Galileu completou sua missão e mergulhou na atmosfera de Júpiter. Ela estava viajando a uma velocidade de cerca de 40 milhas por segundo e desceu 150 quilômetros de profundidade na atmosfera. Parecia um meteorito queimando na atmosfera da Terra, mas 100 vezes mais brilhante. No 58º minuto do voo, Galileu perdeu contato com a Terra. Em poucas horas, o material do qual a espaçonave foi feita começou a evaporar e Galileu se dissolveu completamente na atmosfera de Júpiter. Para evitar seu destino, nosso submarino precisará de proteção extra contra o calor e um sistema de paraquedas para diminuir a taxa de descida. A propósito, durante o outono, você terá uma ótima visão das nuvens Cirrus, assim como temos na Terra. Mas assim que o submarino chegar a 500 metros de profundidade em Júpiter, a paisagem mudará. Há um vento soprando mais rápido que a velocidade do som, e ao redor as nuvens marrom avermelhadas de amônia e sulfeto de hidrogênio. Ainda bem que o submarino te protege do cheiro terrível de ovos podres que prevalece aqui. Abaixo das nuvens de amônia começa uma zona de nuvens de água. São semelhantes às nuvens da Terra e podem até formar chuva. No entanto, evaporam muito rapidamente e a única fonte de luz aqui é o relâmpago. Vamos mais fundo.
Após 150 km de profundidade em Júpiter, o casco do submarino começará a desmoronar sob pressão, então ele irá evaporar gradualmente. Nenhuma espaçonave chegou tão perto do centro de Júpiter, mas o que podemos esperar depois que o submarino passar por todas as camadas da atmosfera? Júpiter não tem um limite claro entre sua atmosfera e corpo. É composto de gás que gradualmente se torna mais denso até se tornar líquido. Quando nosso submarino descer 20.000 km de profundidade, se encontrará em um oceano de hidrogênio líquido. Para ir mais fundo, você tem que quebrar as leis da física e habilitar o modo invulnerável no submarino. É a única maneira de suportar a pressão de centenas de milhares de atmosferas e uma temperatura de 10.000 graus Celsius. Se você continuar descendo e chegar a 30.000 km de profundidade, você se encontrará na camada de hidrogênio metálico que envolve o núcleo do planeta. A pressão mínima aqui é de cerca de 200 gigapascais. Isso é 2 milhões de vezes a pressão atmosférica na Terra. A temperatura aqui pode chegar a 20.000 graus Celsius. Nenhuma espaçonave sobreviverá em tais condições. Você precisaria de superpoderes para chegar ao núcleo de Júpiter. No entanto, a NASA acredita que a Estação Interplanetária Juno pode efetivamente enfrentar esse desafio. Ela orbita Júpiter desde 2016 e uma de suas tarefas é estudar o núcleo do planeta. Os cientistas estimam que o núcleo de Júpiter é 1,5 vezes o tamanho da Terra, mas ainda não se sabe do que é composto. O núcleo pode ser de metal, pedra ou mesmo líquido. A pressão nas camadas inferiores de Júpiter atinge bilhões de atmosferas da Terra e a temperatura lá sobe para 90.000 graus Celsius. Para referência, a pressão máxima no núcleo da Terra é de 3,5 milhões de atmosferas, e a temperatura no centro do nosso planeta chega a apenas 6.000 graus Celsius. Existe uma teoria de que o núcleo de Júpiter é hidrogênio metálico. Tal núcleo explicaria o poderoso campo magnético de Júpiter. De acordo com outra teoria, há um núcleo de pedra dentro do planeta. Isso significa que, teoricamente, podemos pousar em Júpiter. A sonda espacial Juno tentará descobrir mais sobre a estrutura do núcleo do planeta, e para fazer isso nem terá que mergulhar no oceano de hidrogênio líquido ou se molhar na atmosfera de Júpiter. Juno poderá testar as hipóteses dos cientistas diretamente da órbita. Para isso, determinará as variações do campo gravitacional do planeta. Os dados obtidos nos ajudarão a aprender mais sobre como os gigantes gasosos são formados em outros sistemas estelares. Aparentemente, não há planetas no sistema solar que sejam tão inóspitos para os humanos. Júpiter tem cinturões de radiação, o oceano de hidrogênio líquido com temperaturas inimagináveis, uma zona de chuva sem fim, tempestades e nuvens que cheiram a ovos podres. Sou só eu ou este planeta quer nos impedir de chegar ao seu núcleo? Nos comentários escreva suas versões do que poderia ser tão valioso ou estranho que Júpiter está escondendo. E nos vemos no próximo vídeo.